Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a aprender sobre as estruturas textuais que são como fórmulas de imprimir a realidade de uma informação. Assim como as frutas elas têm as suas formas, imprimem de certa forma a realidade dos seus tecidos a serem desenvolvidos com base no núcleo da sustentação dessa produção, que é a flor, né? É aquela flor que, sobretudo, constrói um tecido resistente ao universo que ela redimensiona, potenciar na sua capacidade para proteger a sua perpetuação, a sua semente. Os textos eles têm essa técnica. A gente quer proteger a nossa informação, porque a informação ela é valiosa. Uma informação ela consegue ser disseminada e ser um veículo de estimular o estilo das pessoas sobre o processamento, sobre escolhas, sobre afinações frente às organizações das suas realizações consigo mesmo e com as interferências que, sobretudo, são aquilo que a gente chama de normal. É normal um ser humano ser e estar sobre emprego de apresentar soluções imediáticas. Isso é normal, tanto é normal que a gente navega sobre muito automatismo, que é um normal que foi muito normalizado, e sobre essa notação normalística, né? Essa contaminação, o nosso corpo já reage sobre essa norma em reflexo. Tá. Então, por que muitas pessoas têm dificuldades em processar algumas coisas e outras não? Porque existem novidades sendo nascidas nessas sementes, nessas inseminações. Assim como na natureza também tem, pelo processo de adaptação dos organismos. Por quê? Porque o solo ele se modifica com o passar do tempo, a atmosfera ela se modifica e os seres que estão no meio delas se modificam, né? Sobre gravidade, sobre espaço, sobre tendências de associações, sobre contenções a informações. Bom, e nós estamos sempre nos instalando. A instalação é uma prestação de atenção. Isso é download, isso é instalação. É você insistir em se desenvolver na infra ou na ação, seja o volume que ela der, para que você consiga, de certa forma, organizar esses impulsos nervosos para o seu organismo tomar aplicação, tomar reação bem-vinda, bem escolhida, né? Então, para que você não reaja de qualquer maneira, a gente precisa de instalar maneiras de reagir. Viu como a instalação é importante?
Então, a estrutura de informar da escrita sobre uma escala de rimas na relação entre parágrafos, sendo instituído a informação, ela tem parâmetro, ela tem visão e tem importância, né? A gente está falando dos gêneros textuais que se anunciam entre os tipos textuais. A gente já falou do tipo. Nós já falamos dos tipos narrativos. A gente já falou de alguns gêneros aqui também, dos tipos descritivos. E hoje a gente vai começar a falar do tipo dos gêneros que estão relacionados ao tipo argumentativo, né? Onde o agente informador ele vai ter uma certa responsabilidade pela informação, né? Ou seja, ele vai desenvolver a responsabilidade colocando o dispositivo lógico de volume. O que é esse dispositivo lógico de volume? Ele é o argumento. Quando ele insere o argumento, essa conexão argumentativa a ser o ponto-chave, né? O verso principal para envolver todo o resto do contexto, ele vai desenvolver-se e ele vai ter no final do texto uma certa artificialidade de informação, né? Ou seja, o pulso que o argumento consegue sustentar dentro dessa força de contração de informação, de reação, né? Então, a ação aplicada pela informação argumentada, né, sobre esse verso principal vai desencadear um efeito de reação que vai desuspender aos indivíduos que lerem um certo volume que, de certo modo, pode ser previsto pela fonte do argumento, né? Aí a gente vai ter alguns volumes, um dado volume em uma escala de padrão. Aquilo que for superior ou inferior a esse padrão de reação a esse argumento, a esse verso principal de argumento dentro dessa estrutura de texto, desse gênero, desses gêneros, vai estar fora da responsabilidade de ser informado, né? Vai estar fora daquilo que previa-se no conjunto da recepção, né? Porque se a gente manda uma coisa, a gente sabe mais ou menos como que vai ser a característica da recepção dessa coisa. Por exemplo, se eu mando uma bola de 50 gramas, eu sei que dentro da forma que a pessoa pegar, ela vai ter o corpo dela, as superfícies do corpo dela e somado as características desse lançamento, né? Velocidade, peso. E aí a gente tem essa previsão. Quando a coisa sai da previsão, por exemplo, a moça ela fala que pegou e ela sentiu um arrepio ao pegar, a gente tem que pesquisar da onde vem esse arrepio, né? Porque não estava previsto
nesse dispositivo. Quando ela fala que a bola estava parecendo pesar de 50 gramas, ela parecia pesar 10 quilos e machucou um tantão. Então a gente tem que investigar, tá fora do padrão do raciocínio. E a gente entra um pouco também com a físico-química, que desenvolve a fisiologia sobre as relações humanas, né? Só que a soma que vai ter aqui vai ser só o efeito quântico da desprogressão desse anúncio na leitura que desenvolve movimentos orgânicos, né? Sobre a constelação aqui, ó, sobre a rede neuronal ou plasticidade neural que a gente tem. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ler, né? Porque ler precisa de musculatura, precisa de treino, precisa de qualidade de desenvolver esse lado artificial da informação sobre a desprogressão dessa teia, dessa plasticidade neuronal que consegue se desenvolver graças a todo o organograma no sentido do órgão mesmo e da relação que se toma sobre essa imposição de utilização sistêmica, né? A gente vai trabalhar com os olhos, só que esses olhos eles têm uma certa contração que puxa muita matéria sanguínea, né? No sangue a gente tem muita proteína, muita hemoglobina, muitos açúcares. E aí o cérebro, ele, à medida que ele vai fazendo assim, ó, ele vai chupando açúcar e vai esquentando, e a açúcar vem e gela. Porque a açúcar ela não vem sozinha, ela vem junto com o sangue e ela transfere-se à célula de forma a fazer a circulação e manter o corpo, né, ou as regiões que recebem esse sangue sobre a homeostase e sobre a sobre a temperatura do corpo, né? Sobre a homotermia, né? É a temperatura do corpo. Eu acho que é isso mesmo. Bom, então, dito dessa forma, hoje a gente vai começar então a aprender, né, nos apresentar essa estrutura e nos estimular frente a ela, porque ele é aquele preenchimento, ó, que vai sobre a respiração, desenvolvendo um certo controlador de volume, né? Ou seja, o mentativo é aquilo que consegue um objeto de controle, né? Um mentativo. Então sempre vai ser o algo que é o verso principal, que vai ligar contexto à mente de relacionar frente a esse motivo barra motor de considerar a prestação de atenção.
a esse a esses parágrafos ativadores. Porque presta atenção, é uma corrente, né? É uma corrente. Então, a gente está aqui, ó, escrevendo parágrafo e introduzindo. E aqui é uma corrente, né? Aí quando eu chego aqui, ó, essa corrente ela tá bem semelhante. Aí eu começo o parágrafo principal, que é o argumento. Aí eu aí, como se fosse o refrão da música, né? E aí o argumento ele é como se fosse o refrão, o referencial da música. Então sempre quando eu esqueço da música, eu lembro do refrão. Sempre quando eu esqueço alguma coisa que foi falado, eu lembro do argumento. O argumento me ajuda a lembrar, por ser um dispositivo de fornecer volume ao interesse, à atenção. Então é mais ou menos isso. É o algo, é o ar que gera a mente. E aí a gente consegue controlar essas descargas. Bom, os textos argumentativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. Então a gente tem o refrão, ou seja, a informação que vai ser descarregado por argumentos que elevam a massa dessa informação. Então vamos lá. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Então a gente vai ter a defesa do ponto de vista. E aí, como assim defesa do ponto de vista? Olha, eu tenho aqui um agente que está prestes a fazer o lançamento disso que está nas suas mãos, né? E ele vai lançar, ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai lançar e aí, né? Ao lançar, tem uma pessoa aqui, né? Que às vezes ela tá aqui, ó, né? Debilitada, né? E uma pessoa aqui que tá normal, né? E aí, pá, esse negócio choca nelas, né? Esse é o objeto choque. Olha só. Então, poxa, eu tô aqui, ó. Só que eu tô virado pra cá. Eu não vi. Eu tô olhando pra cá e eu não vi. Olha, a gente tem três observadores. A gente tem 1, 2, 3. Então, nós temos 3 pontos de vista. E todos esses 3, eles podem defender um acontecimento aqui, ó. Então, nós temos um universo infinito de defesas, de informações. E aí a gente divide ele por 3, né? E aí a gente passa a ter 3, né? E aí se a gente quer dividir 3 por 3, a gente pergunta: olha, o que aconteceu? Olha, aí ele vai falar assim: eu lancei a bola.
numa velocidade de 10 metros por segundo. A bola tem 50 gramas, né? No terceiro segundo, ela acertou duas pessoas. Opa. Aqui aí eu tenho aqui, ó, elas falando, ó, eu fui acertada por uma bola. A bola me machucou. E aqui ela fala assim: eu senti um barulho e quando olhei, as moças estavam reclamando. Simples assim, nós temos três argumentos, três pontos de vista. Para a gente chegar a nenhum padrão ou nenhum acordo comum, a gente precisa seguir os argumentos e, sobre os argumentos, buscar a verdade. E a verdade, caros, é natureza. Ela elimina a artificialidade. A verdade é científica. Ela é física, química, biológica dentro dessas rotas. Por isso é importante a gente saber. Porque por mais que a velha ou a pessoa aqui, ó, com esse dispositivo de bengala diga que sentiu um peso de 50 quilos, ele pode estar usando a artificialidade para contar o seu argumento. E aí a verdade, né, a justiça, ela corta a artificialidade e ela calcula aqui, ó, o máximo que ele poderia ter sentido, que coloca o peso da bola e a velocidade do lançamento e a distância também, ó. Tem essa distância. E aí, colocando tudo isso no papel, a gente tem como que a pessoa ela de certa forma não é culpada do crime. Ela lançou a bola, não sabia que ia acertar elas, e mesmo acertado, ela só teve um choque de colisão que equivale a sei lá, algumas gramas, né? Não é quase nem 1 quilo. Ó, isso é bacana, né? Então essa pessoa ela consegue ser salva pela cientificação, pela decomposição dos dados. Isso é argumentação. E aí a gente consegue diminuir o volume dessa emissão. São marcados pela defesa de um ponto de vista ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes. Então tá vendo? Como o argumento ele tenta persuadir, a gente sempre sabe que o cara que diz o seu ponto de vista, ele vai lutar por ele, porque ele não quer ser mentiroso. Só que a gente tem muita gente que artificializa, né? Em 3 partes. Então vamos por aqui, ó. A estrutura de um argumento, né? É a apresentação, que a apresentação ela já diz quase que o motivo do porquê
ela vai apresentar o argumento. Antítese a apresentação que é a tese, a antitese, o desenvolvimento, é a antitese. E aí a gente tem, ó, a gente já formou um ângulo aqui, ó, um ângulo de contração, não é mesmo? Tese e antitese. E a conclusão, que é a nova tese. Nova tese. Ou seja, dessa tese, dessa antitese, a gente vai chegar em uma nova angulação, né? Ou seja, nenhum vetor que meio que analisa os dois, né? Fecha os dois. Então a gente vai meio que fechar esses dois aqui, ó. E gerar um ponto de conclusão, né? Uma conclusão para isso. Isso é mais ou menos um texto argumentativo. Bom, o primeiro, a gente tem alguns gêneros, né? Por exemplo, o que é utilizado no jornalismo, o que é para fazer resenhas de alguns produtos, ou artes, ou produtos geralmente com um aporte abstrato, né? Um porte de informação. A gente tem os artigos de opinião, onde a gente é alimentado por corpos, né? De agentes com consciência superior, né? Agentes com graduação ou relação superior com as matérias. Isso aqui é muito importante, embora a gente demore quase que uma vida para entender essa importância. O ensaio e a monografia. Bom, o primeiro gênero que a gente vai ver é o jornalístico, né? Então, bora lá. Texto ou a versão de informação editorial. Né? Então, quando uma pessoa ela não pode ir buscar informação, ela manda um veículo, né? E um veículo jornalístico, ele vai buscar, só que ela vai colocar, né, a sua forma, né? Então é mais ou menos assim. Quando a gente quer informação, se a gente não busca, a gente meio que é auxiliado por um buscador. E esse buscador, ele é o veículo, né, editorial. Ele vai editar a informação. Com base na sua casa, né? E aí a gente tem, ó, a casa da editora, e aí dentro dessa casa a gente tem aquilo que convenceu ela a ser construída. Por que eu estou mostrando isso? Porque cada veículo ele tem a sua maneira de imposição de relacionamento
por sobreviver, por estrutura, por casa. E aí essa casa ela vai descascar valor pela informação veiculada. E aí, dependendo da descascar dessa casa editorial, a gente vai ter que pagar um preço por esse veículo de informação, né? Então a gente nunca é bem informado, né? Por quê? Nós só somos bem informados quando saímos para nos informar. Então essa é a luz da ideia aqui. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, diferente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo. Os editoriais são textos opinativos. Os textos editoriais são opinativos. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção de jornal. Então, opinativos, eles possuem subjetividade, mas pode ter objetividade. Os textos são organizados pelos editorialistas que expressam as opiniões da equipe e por isso não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação. Então, geralmente a gente vai ter a opinião do meio de comunicação. Então, é uma opinião, ela é meio que geral, né? É a opinião da casa. Que representa muitas pessoas, né? Dependendo da equipe, dos usuários, da construção, né? Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Então vamos pôr aqui, que a gente tem o meio, né? Meio de comunicação. E aí esse meio de comunicação, o que ele tem? Ele tem visualização, né? Então existem várias ciências, várias técnicas que colocam essa visualização em uma estratégia de observador, né? Ou seja, colocam a pessoa dentro desse canal, trazem a pessoa para dentro. Então a gente tem várias técnicas para fazer isso, né? A gente chama isso de
efeito relaxante, efeito nervoso, a gente mexe com o algoritmo das dos hormônios dos seres, né? A gente mexe com as adrenavistas ou linas, né? Adrenalinhas. E aí o que acontece? Quando a gente já tem, quando a gente já visitou todo o texto, a gente, né, a gente sabe ou prevê a opinião geral. A gente tem uma certa expertise de passagem. E o que acontece? O editorialista, ele precisa de ter essa expertise de passagem, porque ele vai passar e vai identificar dentro desse meio de comunicação, dentro das informações, ele vai identificar o sumo que vai organizar um verso que vai ativar, por ser o princípio argumentativo, para ele desenvolver condução, né? e influenciação do possível leitor, do possível usuário. Então, eis aí o editorialista, ele precisa de ser um bom passador. E aí o bom passador, ele tem que ter várias características, né? O bom passador, ele tem que conhecer os povos a partir de si mesmo. Então conheça-te a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo a si mesmo você vai conseguir conhecer o povo a partir do desenvolvimento do povo em si mesmo. Ou seja, você vai conseguir desenvolver, descascar essas casas de informações, esses editores, para escrever a partir desses veículos, desses meios de comunicações, uma opinião que é o texto editorial. Vamos lá, estrutura do editorial. Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. Então vamos pôr aqui, ó. Estrutura editorial. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E conclusão. A introdução é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Desenvolvimento é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, e conclusão é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Então, o que acontece? Essa tese, a introdução, ela vai precisar de abrir as portas dos sentidos para progressivamente causar controle de partir dos sentidos para progressivamente
causar controle de, de sentidos pela cumplicidade da informação. Ou seja, uma boa tese é aquela que consegue fazer com que o leitor se encontre cúmplice dessa informação, dessa sensação. Ele passe progressivamente a tendenciar-se pela cumplicidade daquilo que se tem informado. Então é você trazer o leitor para dentro a partir do viés de progressão, o viés cognitivo de tecer lógicas, né? Você tece lógicas e aí você abre as portas dos sentidos desse leitor a partir desses vieses de lógicas, né? Por exemplo, você faz perguntas: você gostaria de viver em um país que produz muito lixo? Se sim, você tal. Se não, então algumas coisas assim você consegue tecer lógicas que vão arcar com essa perspectiva do leitor, que se torna cúmplice nesse instante. É a mesma coisa que acontece nos Instagrams da vida. Por a pessoa ter adicionado você, ela meio que, e por acompanhar de certa forma os seus envios, né, os seus editoriais, ela de certa forma ela torna-se cúmplice quando ela vê a exposição dos seus contos, né, dos seus instantes de informação lógica, gramas de instantes, gramas de instantes. Desenvolvimento é aqui que a gente vai ligar ao máximo o sentido que refere-se à informação desenvolvida pela progressão arquitetual das palavras em meio de sentidos. Ou seja, essa cumplicidade faz com que as palavras façam com que o leitor sinta ou sintetize, né? Então, olha só, palavras sintetizando sentimentos. E esse é o máximo. Isso é o primor. Isso é a mantigueira. É manter a pessoa por palavras, elas sintetizar os sentidos, né? Eu falo uma palavra, ela como se ela sentisse um soco, é como se ela sentisse um beijo, entendeu? A partir dessa palavra. Conclusão. E a conclusão, ela vai fazer a desprogressão, né? Finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Então ela vai deixar claro a relevância de se transmitir
esse conteúdo e do papel de quem transmitiu. É mais ou menos isso. Então, nossa, tá vendo como é importante transmitir isso? Tá vendo como o meu papel como transmissor disso é importante? Então é isso. Conclusão. Exemplo de editorial de jornal: protestos no Brasil e a crise econômica. Tese: desde o ano passado, nós deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do país. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no geral. Tá vendo como ele faz, o autor, ele traz para si essa cumplicidade, porque ele coloca assim, ó, ele escreve coisas que são genéricas, né? São para um povo. Então aqui, ó, para quem é do Brasil, né? E ou seja, todo mundo sente com a crise econômica, ou a grande parte do mundo, né? Então, esse deve ser um jornal popular, né? Ou mais ou menos. E aí, na verdade, a gente não pode julgar desse modo o jornal, não. Mas é porque existem veículos especializados para construir, né, informações para pessoas de classes mais altas, né? E aí eles investigam o que essas pessoas querem saber, querem se informar. Então essa é a tese. Ela abre as portas do nosso aqui, ó, o portão aqui, ó, protestos no Brasil e a crise econômica. Abrindo a porta. Protestos no Brasil e a crise econômica. Abrindo o portão. E aí aqui já começa a progressão do sentimento em relação a sensibilidade, né? Ao compasso de sensibilidade em progressão dessa informação que busca sua cumplicidade como leitor. E aí a gente continua, ó. O que mais ouvimos no café, né? Como se nós, eu, você, todos nós, ou os brasileiros, o que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus, ou mesmo no trânsito. Olha a progressão: café, supermercado, paragens de ônibus ou mesmo no trânsito. São frases do tipo: pam, onde vamos parar? Estamos afundando. O preço das coisas aumentam e nosso salário nunca. E aí essa parte aqui você se pega aqui na leitura. Poxa, é mesmo, hein? Não, eu me identifico com isso. Eu me sensibilizo com isso. Eu me torno parte dessa argumentação. Eu exponho um certo ponto de vista sobre isso. Eu tenho meu ponto de vista sobre isso e eu gostaria de ver a defesa dele se o meu ponto de vista é semelhante. Então eu tenho uma certa curiosidade em continuar a ler. Tá vendo um tanto de coisa que passa na cabeça? E aí a gente vai continuando lendo, ó, o desenvolvimento. Essas frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica cresce cada vez mais no país. E os que têm possibilidades, mínima parcela, estão deixando o Brasil para terem vidas melhores longe da nação
verde e amarelo, né? E aqui ele está colocando, ó, quem tem dinheiro está escapando desse país, está querendo ir embora, não quer ser alvo dessas crises, né? Não quer se ver pego de surpresa, não quer viver no meio de pessoas que sofrem e se tornar um sofredor, né? Não quer sofrer. As que têm, as que não têm, ele já indica subentendidamente que estão sofrendo com a crise. Mas será que essa é a solução? Ou seja, ir embora do país é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais sobre a política e a economia, e na maioria das vezes são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Então essa parte ficou um pouco subentendida, senão não deu para compreender com só o conhecimento de texto, né? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais. Como é que afirma isso, né? Sobre a política e economia. E na maioria das vezes os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Esse aqui também ficou um pouco sem ressalto. Vamos ver, vamos continuar lendo. Sabemos que a chave para a solução dos problemas, então aqui ó, nós sabemos, instaurados no país de ordem social, política e econômica, tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e gênero. Não tem muito, não senti muito, não tem muita coesão, não. Instaurados no país, tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas, voltados para o desenvolvimento educativo no país, implementação de disciplinas. Entendi. Então aqui ele argumenta que para fazer com que as pessoas fiquem no país, né, precisa de e as pessoas que estão no país consigam solucionar esses problemas de crise econômica, ele precisa de desenvolvimento na educação, e questões sobre e desenvolva na educação questões sobre diversidade, pluralidade e gênero. Mas isso é somente a ponta do iceberg, ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do nosso Brasil, que se deparou com o iceberg que quer mudar o curso. Esse negócio do iceberg não caiu bem não, né? Isso é somente a ponta do iceberg. Com iceberg e quer mudar o curso. Ou seja, ele encontrou o iceberg, ele se deparou com a crise econômica, ele construiu o iceberg como a crise econômica. E é mais ou menos que a crise econômica é muito maior do que essa. E aí o navio precisa de mudar o curso para não bater e espalhafar, né? A frase "salve-se quem puder" deve ser mudada para "salvemos o nosso país todos juntos". Equipe Folhetim de Minas. Esse texto parece um texto que eu escreveria no ensino médio, né? Ou seja, com um pouco de
um pouco de uma certa imparcialidade sobre algumas relações, sobre alguns objetos a serem colocados mais diretos, né? Algumas falas que poderiam ser mais diretas. Mas é o exemplo que a gente tem aqui como um editorial. É um argumentativo. Exemplo de editorial de revista. Então esse aqui foi um exemplo de editorial de jornal. Agora a gente vai ler um exemplo de editorial de revista. Neste mês de Natal celebramos o nascimento do menino Jesus. Então, é Natal para todo mundo e ela está reafirmando que a gente celebra o menino Jesus. Ela como a revista, né? Nada melhor do que reunir a família e curtir esse momento tão especial de encontro. Pô, ela que está afirmando isso, né? Que não existe nada melhor do que reunir a família. De encontro, amor, compreensão e tolerância. Como se a gente não a gente tivesse isso em falta, né? Amor, compreensão e tolerância, ou seja, nunca é demais, né? A gente sempre tem que buscar isso. A revista afirma isso como tese para fazer você descer um pouco do cavalo e escutar essa aplicação que ela vai fazer, né? Essa informação que vai sintetizar um apreço, quer ver? Que vai estar no argumento, mas o argumento principal. Por conta disso, a revista feminina nesse mês apresenta um artigo sobre a origem e história do Natal, além de oferecer dicas de presentes natalinos para toda a família. Ou seja, ela provoca o público feminino sobre esse esse veículo, sobre essa casa editorial, para entender melhor a origem do Natal e preservar, oferecendo dicas de presentes natalinos para toda a família. Ademais, você não deve perder as novidades sobre a moda nesse verão. E ainda, ou seja, como se as mulheres elas cuidassem da moda da família, né? E ainda ficar alerta no artigo sobre os melhores conselhos para economizar. E é também para economia. Então a mulher ela cuida da moda, da vestimenta, geralmente é mesmo, né? Mas temos que tomar cuidado com a possibilidade de mudanças e com as pessoas que objetificam mudar isso, né? E conselhos para economizar, né? Geralmente a gente tem essas imagens também de que a mulher está sempre dando conselhos para o homem da casa economizar, né? Porque ela presta mais atenção nessas possibilidades. E isso vai sobre um casal, isso quase que acontece num automatismo. O homem dá espaço para a mulher ser a agente ativa nisso. Quando ela não é, aí cabe a ele, em determinadas situações que ocorre essa necessidade, né, esse momento. Além disso, apresentamos diversas dicas de viagem para esse final de ano em todas as regiões do Brasil e muitas receitas natalinas práticas, rápidas e fáceis de preparar. Então, um catálogo muito bom, rápida, ou seja, eu não quero passar o tempo todo na cozinha. Então, é rápido e fácil de preparar. E aí, elas já são praticadas, né? São coisas práticas. Aproveite o final de ano para se divertir com toda a família e amigos. E não se esqueça que o espírito de Natal deverá
ser aproveitado para nos tornar pessoas cada vez melhores. Isso traz uma ideia de aproximação da revista, né? Nos tornar essas palavras, né? É como se ela conhecesse a nossa família, ou, né? Então é assim que eles se apresentam. É um absurdo? É, só que é um absurdo que as pessoas meio que aceitam por entidade, né? Encha seu coração de tudo o que há de melhor: amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. Desejamos-lhe boa leitura e um feliz Natal. Equipe Revista Feminina. Então veja só, a gente tem vários artigos. Aqui, ó. No final tem a conclusão, né? Esse desejo. A gente tem o desenvolvimento das matérias e a motivação da revista ter esse tema. Bom, é isso, né? É o processo da casa editorial ou de um agente que busca montar essa informação. Bom, passando aqui para o final, então, a gente vai falar fechar as características, né? Características. Do editorial. Tal como vemos nos exemplos acima, as características dos editoriais jornalísticos que se destacam são: caráter objetivo e subjetivo, caráter objetivo, subjetivo, então pode ter os dois ao mesmo tempo. Linguagem simples e clara, texto dissertativo argumentativo, dissertativo argumentativo. Então, algo mantém ativo, diz o ser estar ativo por algo manter ativo. Temas da atualidade. Então, geralmente vem alguns temas que são atuais ou que já foram para dada data. Textos relativamente curtos. Essas são as características do gênero editorial, que é um tipo argumentativo, né? Então a gente está falando do tipo argumentativo e esse é o trabalho de uma argumentação editorial. E pensando bem, é bem isso mesmo, né? Olha só, a gente colhe informações, né? Então a gente tem um montão de informações colhidas. E aí a gente pega essas informações e separa por características, né? De aparência, de sensação, de peso. E aí a gente cria estruturas lógicas de pegar essas informações e organizá-las. E quando a gente quer transmitir essas informações, dependendo de para quem que a gente vai transmitir, esse quem vai nos dizer como ela prefere receber
a organização. Então, dependendo do quem, o trabalho do editorial é dizer o além de editor, com base nesse quem, ele pode organizar essas informações. Então, a maioria das casas e das formações editoriais são preditas pela predileção dos leitores, né? São os leitores que decidem a forma da informação. E é muito bem isso mesmo, porque é eles que bancam a casa. É eles que dizem como é melhor organizar, como é melhor receber a informação. De alguma forma a gente sempre diz. Isso fica bem claro, por mais que para você não, o esconderijo ainda exista. O mundo, ele aprendeu a gostar do escondedor, porque ele se diverte aprendendo a ver os motivos desse escondedor se transformar no seu próprio esconderijo. Ou seja, a forma que você é uma reação que dá para ver do seu esconderijo interior, né? Então o meu jeito geralmente é o jeito do meu esconderijo, que a sociedade, né, o sumo, né, Deus, tudo, né, todo o poder que você considera ser maior do que tudo, que pode te ajudar, isso e aquilo, se diverte olhando para o seu esconderijo. É isso, basicamente isso, né? E aí a gente tem como comparar esconderijos, como casar esconderijos e assim por diante. Geralmente a gente sempre fica escondendo a nossa família ou a informação que a nossa família nos deu sobre a nossa contraversão dessa família. Geralmente é isso que a gente esconde, porque sempre nos é convencido de que isso é a coisa mais importante, e a gente sempre busca esconder a coisa mais importante, e a gente sempre cria uma camada que se encosta nessa importância, e sobre essas várias camadas a gente consegue desenvolver controle e cumprimentar a sociedade com esse núcleo bem escondido, bem acobertado por essas camadas, né? E essas camadas são informações. Então nós temos vários meios de desinformar, e o legal disso é que tudo que a gente fala consegue ser tido como um gênero que facilita-se a compreensão a partir do tipo que ele dispõe, né? Dispõe edificar, né? Dispõe aparecer. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje no vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!